Masterizando o NPM, um guia abrangente para gerenciamento de pacote. Por que é interessante esse vídeo aí para você que está aprendendo programação? Tem gente que está aprendendo programação, não sabe o que é o NPM ou como que ele poderia ser bem útil, outras coisas relativas como YARN, PNPM, etc. Algumas pessoas até acham que NPM, o gerenciador de pacotes, é uma parada só do JavaScript e não é. Toda linguagem de programação, quase toda linguagem de programação, vai ter um gerenciador de pacote. No Python você tem o pip, por exemplo. No PHP você tem o Composer, se bem me lembro. Enfim, cada um tem a sua. No JavaScript você tem o NPM, que é um gerador de pacotes, e é engraçado que ele está traduzindo aqui, ó, gerenciador de pacotes de nós. Para quem não sabe, Node, em tradução seria nós, então a gente está lendo o artigo traduzido. Então, nós, gerenciador de pacote do Node, né? Para desenvolvedores web, é como aquele velho amigo peculiar que, ao mesmo tempo, inestimável e irritante. Se você é um novato, ele vai te atrapalhar. Se você é um desenvolvedor experiente, que pode recitar versões de pacotes durante o sono, o NPM é uma parte inescapável do... Cara, a tradução é horrível, né? Mas eu acho que eu tô entendendo. Ele só tá querendo dizer que o NPM, você precisa dele, ele é importante, mas algumas vezes ele pode dar uma dorzinha de cabeça. Vamos ver como é que ele tá querendo desenrolar isso aqui, tá? Eu estive uma grande jornada, talvez, com o NPM, desde os meus primeiros dias de comando, de copiar e colar, que eu mal entendia. Então isso aqui acontece com muita gente, a gente usa ali o NPM, muita gente às vezes não entende o que tá acontecendo, e vamos entendendo, né? Até agora onde eu posso dizer com confiança que dominei essa fera, na maioria dos dias, de qualquer maneira. Vamos lá, deixa eu primeiro dar uma dica aqui também, enquanto a gente vai continuar lendo, mas uma dica muito boa para você, biblioteca.rocketcity.com.br, é isso? biblioteca.rocketcity.com.br. Você vai ter aqui, pessoal, o Node, tá? Esse curso de Node que a gente deixou aqui para vocês, é um curso gratuito que em algum momento aqui, em algum momento tá aqui, a gente vai falar sobre NPM, como que funciona ele ali, instalação de dependências, enfim, rodando os scripts, a gente vai falar várias coisas, removendo. Aqui você vai ter um curso, dentro do curso de Node, você tem uma parada do NPM para você estudar mais a fundo. Lógico, eu recomendo o curso inteiro desse Node aqui, você vai entender um Node que não é o Node comum que você vê no dia a dia da gente de programação. O Node ele vai servir para muitas coisas, né? Mas aqui eu quero mostrar para você nesse curso, e é um curso para iniciantes, por debaixo dos panos, como é que ele funciona, por que ele funciona. Então, o que você vai codar aqui comigo, por exemplo, serão coisas mais do tipo, cara, eventos, como é que funciona ali o JavaScript dentro do Node, NPM, etc. Super recomendo pra você e é gratuito, tá? De gracinha. Então tá. Então o cara tá dizendo que dominou a fera, é isso que ele tá querendo dizer. Por que a gente precisa de um NPM ou de um gerenciador de pacotes? Imagine o seguinte, você tá criando então um aplicativo web e você precisa de um seletor de datas. Claro que você poderia escrever do zero um seletor de datas, contabilizando anos bissextos, fuso horário e todos aqueles casos de... Enfim, você pode digitar e ter uma solução testada na batalha, na ponta dos dedos, em segundos, com npm install moment, por exemplo. O Moment já tá meio velho, né? Tem o Day.js e tem o... o Day.js é um que a gente tá usando mais ultimamente, mas o Day.js é legal. O que o escritor tá querendo dizer aqui, então, é que você vai precisar de um gerenciador de pacotes para usar tecnologias ou ferramentas que outras pessoas já desenvolveram. Então, quando ele fala aqui do Moment para as datas, ou quando eu sugiro o Day.js para as datas, é a maneira de você usar um pacote, por isso que é um gerenciador de pacotes ou de dependências, uma biblioteca extra que você vai colocar no seu projeto. Então, é uma coisa super interessante. E aqui ele fala um pouquinho mais. Por exemplo, tem essa vasta biblioteca de códigos onde você vai encontrar NPM. Cara, você coloca assim, NPM no seu Google da vida, e aqui, por exemplo, você vai encontrar qualquer coisa que você quiser. Então imagina aqui que você vai querer sobre... Fala alguma coisa aí, pessoal, sobre carrinhos, cart, checkout. Vamos colocar um checkout aqui. Vamos ver o que ele estaria pra gente. Por um acaso, aparece algumas pessoas, de PayPal, de Shopify, React Stripe Checkout. Então quem coda muito em React. Ou seja, você pode colocar algum termo aqui e vir procurando direto no NPM alguma coisa extra que talvez você vai precisar do seu projeto. Então você não precisa codar tudo do zero, tudo bem? Então, não se trata apenas de um instalador de pacotes segundo a visão do escritor. Então ele é gerenciador de dependências, ou seja, vai precisar verificar ali as versões, ajustar as versões. Ele também serve para você rodar scripts, padronizar os scripts. Vamos ver ali se ele vai mostrar um pouquinho pra gente. Se ele não mostrar, a gente coloca em código aqui, tá? Mas tudo bem, você pode colocar ali um build, por exemplo, que ele vai fazer uma série de scripts para rodar para você. É o controle de versões, então, no caso, ele está te ajudando no seu projeto para que você possa colocar controle de versões e de publicação também, porque você pode fazer o seu código e publicar para o mundo nesse site do NPM que eu acabei de mostrar. Inclusive, mais uma diquinha aqui, você pode ir no YouTube e procurar Mike Brito publicar NPM, alguma coisa assim. Eu acredito que eu tenho um vídeo sobre isso, como publicar pacotes no NPM. Então, se você criou se você tem uma solução, uma biblioteca, alguma coisa, você pode publicar isso lá no NPM e quando as pessoas pesquisarem lá, elas vão encontrar o seu pacote.
pacote, tudo bem? Legal, então em essência, o NPM é a cola que mantém o ecossistema do JavaScript unido. Então qual que é a diferença entre o NPM e o NPX, como o GV Ensino perguntou ali? Gente, o NPM você instala ele na sua máquina praticamente assim. Tudo que você instalar através dele, ele vai estar baixando as coisas e colocando na sua máquina. O NPX, ele já executa direto. Então quando você coloca um NPX, ó, vou te dar um comando bem legal. Vamos fazer o seguinte, segura essa daqui, que no final do vídeo, se não tiver no artigo, eu vou mostrar um uso do NPX muito útil para que você possa entender uma coisa que você não precisa baixar e você pode usar demais ele é muito bom, especialmente para muitos projetos que a gente tem na nossa máquina e o código fica gigantesco. No Node Modules, geralmente a gente tem ali mais de 200 mega, dependendo dos nossos projetos, de dependências que ele baixa. Então eu vou te mostrar um comando NPX e vou explicar melhor o NPX para você, tá bom? E vai te ajudar a não gastar tanto espaço no seu computador. Então vamos lá. Por que apenas o NPM? Ele diz. Claro que o NPM não está sozinho, ele tem sua própria família. Infelizmente, não é o mais amado, mas ainda assim é o bom e velho confiável. É o primeiro que veio, o NPM, né? Se você quer ser chamado de 10x Engineer, você provavelmente deve mudar para as alternativas. Ok, talvez não, mas vamos lá. O NPM é o primeiro que saiu, ele tá tentando mostrar o prós e contras e a tradução tá tão linda que ficou do pró, ele colocou profissional, mas seria prós e contras. Então o que seria de pró no NPM? Ele é o padrão do Node, ele é o primeiro que saiu, então ele tem um ecossistema gigantesco. Historicamente, ele é mais lento do que essas outras alternativas que a gente vai ver aqui, tudo bem? E o Node Modules pode ficar gigantesco. Ok, o que ele traduziu como fio é o Yarn. O Yarn, ele é um pouquinho mais rápido e ele tá falando que ele tem modos offline aqui das coisas. É uma ferramenta a mais para você aprender. Não acho que é tão complexo de entender. Você instala ele na sua máquina também, tá tudo certo. Ao invés de você usar NPM, você vai usar o Yarn. Só que existem alguns problemas de compatibilidade com o NPM vez ou outra. O PNPM é um dos que eu mais tenho usado, tudo bem? E ele usa com eficiência o espaço em disco e tem instalações ultra rápidas. Imagina que o PNPM, ele instala a primeira vez um projeto em algum lugar. Imagina um snapshot que ele faz daquele módulo. Quando você for instalar em outro lugar, se aquele módulo já foi baixado em algum lugar, deixa eu explicar melhor isso. Quando você coloca assim, npm install uma coisa, por exemplo, aquele moment. Gente, vem uma cambada de coisa. Deixa eu mostrar isso aqui pra você. Acho que vai ser muito legal te mostrar isso aqui. Vamos fazer aqui, ó, um diretório npm. Vou só escrever assim, cd npm, tá bom? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Vamos lá. Quando você iniciar um projeto, vamos tentar iniciar direto pelo npm mesmo. npm init, você tá iniciando um projeto. Ele vai te fazer algumas perguntas. Qual que é o nome do seu projeto? Qual que é a versão do seu projeto? Qual que é a descrição que você daria para ele? Qual que é o primeiro arquivo que ele vai ler? Você tem comando de teste? Você tem o repositório do Git? Quais são as palavras-chave dele? Quem é o autor? Qual que é a licença que você tá usando? Coloca um MIT aqui, tá? Muda a licença. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, então aqui você vai ter o seu arquivo package.json. O NPM criou esse arquivo para você. Então quando o autor falou em algum momento ali que você pode usar scripts, é aqui que ele tá dizendo, ó. Nessa partezinha de scripts, você pode colocar quantos scripts você quiser aqui. E scripts, ou seja, comandos que você usaria no seu terminal, você pode colocar aqui. E isso reduz ali o tempo. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para você é, se eu instalar aqui o npm install o moment, por exemplo, que ele falou, né? Vamos colocar aqui o moment. Ao eu fazer isso, pessoal, se eu entrar na pasta Node Modules, que é uma pasta automaticamente instalada, deixa eu fazer um ls de novo, né? O ls antes tinha dado só o package.json, né? O ls é a listagem de coisas. Então, percebe que ele colocou um package lock.json, ou seja, é um mapeamento das coisas que foram baixadas para Node Modules. Aí você fala, mas eu baixei só o moment. Vamos ver? Quando você entra na Node Modules, ou vamos fazer só um ls na Node Modules. Node Modules, o que é que tem lá dentro? Tem um moment. cd, pera aí, mas aqui tá, não é possível que o moment é só isso. Porque tem coisa que a gente instala que é bem maior que isso. cd Node Modules. Mas eu acho que aqui é só isso mesmo. Vamos colocar algum outro. Vamos colocar o Express. Colocar um Express, que provavelmente o Express ele vai trazer mais coisas pra gente. Aqui vai levar um tempinho dele, por isso que eles falam sobre a lentidão. Agora vamos lá. ls Node Modules. Bom, eu acredito que bom, beleza, animal. Eu acredito que então o moment ele era só aquele arquivo mesmo. Já o Express, você colocou só o Express, que é só isso daqui, e ele trouxe pra você toda essa outra penca de coisas, porque são necessárias pro Express funcionar. Então qual que é a sacada? O PNPM, olha como que ele funciona. Se algum outro projeto eu instalei o Express, ele instalou tudo isso daqui, imagina que ele mantém um snapshot desse send aqui, por exemplo. Vou só chutar. E aí num outro projeto eu vou usar o send. Vou colocar pnpm add send. Ele vai pegar o meu snapshot e já vai instalar assim, ó, instantaneamente. Ao invés dele baixar o send de novo, ele vai pegar do snapshot. Imagina dessa forma. Então, parece que é muito mais rápido. Eu poderia até testar aqui, você viu mais ou menos o tempo que a gente levou aqui para instalar. Eu vou remover a Node Modules, remover o package lock.json e aí a gente vai ter tudo limpo de novo. Aí eu vou instalar com pnpm add express. Com npm add express, olha o tempo. Inclusive ele já instalou um moment também. Aí volta no vídeo e vocês vão entender a velocidade de uma coisa para outra, como é mais rápido você usar o PNPM, que é um dos
que eu mais tenho usado. Mas é uma adoção menos convencional, tudo bem? Não é muita gente que conhece. Aí o que ele colocou aqui como bom é o Ban, tá? O Ban é um outro carinha. O Ban, ele vem como uma solução até pro Node como um todo. E dentro do universo do Node, uma das coisas que ele já vem como solução é você não precisar usar o NPM, você usaria o Ban, tudo bem? Mas porque essas coisas são necessárias? Para que o Express funcione, aqueles arquivos são necessários. São as dependências do Express, né? Eu acho que você estava perguntando naquela hora, né, Toshiro? Ou seja, você vai usar só o Express, mas ele precisa de tudo aquilo para usar. Por isso que um gerenciador de pacotes é interessante. Agora imagina, Toshiro, por isso que, olha que é interessante do que a gente está estudando aqui. Imagina você ter que criar tudo aquilo do zero. Toda vez que você fosse criar, você tivesse que criar tudo aquilo do zero. Não faz sentido, né? Por isso que você tem um gerenciador de pacotes, um gerenciador de dependências. Você coloca uma linha e ele vem trazendo tudo. Ou então, pior, não tem um gerenciador, mas assim, eu vou usar todos aqueles. E você vai ter que ir lá em cada um dos sites, vamos pensar dessa forma, daqueles sites e baixar um por um. Baixar um por um, baixar um por um. Pronto, agora eu estou com o meu projeto. Depois de 2 dias baixando coisa. Agora eu estou com o meu projeto. Beleza? Então o Ban é uma solução que está vindo nova e ela é um desempenho super rápido, solução que é tudo em um. Essa é a sacada do Ban. Então ele quer ser um transpilador, um bundler, um gerenciador de pacotes, ele quer ser tudo ao mesmo tempo. Eu acho interessante o que ele está fazendo, mas, como ele está dizendo aqui, ainda em desenvolvimento e é um ecossistema, por enquanto, ainda limitado. Tudo bem? Continuando a linha de raciocínio dele. Então aqui ele vai mostrar um pouquinho como seria um projeto. Uma coisa legal também para você dar uma olhada comigo é o seguinte. Eu vou limpar toda essa pasta aqui, tá bom? Acho que só um xizinho mesmo. Aí ele vai deletar tudo aqui pra gente. E aí, se você começasse um projeto pelo Yarn, por exemplo, eu vou deixar o init assim. Ele vai fazer umas perguntinhas também. Com as perguntas dele, dependendo com o que você responde ali, ele fica um pouquinho menor do que o do NPM. Eu não sei se você percebeu que o NPM, eu fui dando enter, e mesmo assim ele fez uma coisinha maior. Alguém tinha até perguntado qual que é a diferença de licença, tá bom? O MIT é uma licença que as pessoas podem usar, tá disponível para uso, elas podem modificar e tudo mais, mas elas têm que referenciar da onde elas puxaram o projeto, tá bom? A gente pode fazer depois um outro vídeo só falando de licenças, vai ser legal. Complementando, cada gerenciador de pacotes emprega um arquivo de bloqueio exclusivo para garantir a consistência da dependência entre ambientes, ou seja, que é aquele package lock que você viu. Se eu fizesse pelo Yarn a instalação de alguma coisa, então vou dar um ls, ó, Yarn, vamos fazer do Yarn agora, Yarn add express. Então a maneira de instalação é um pouquinho diferente, o Yarn tem o add, o NPM é install, o PNPM eu acho que pode ser add ou install, tanto faz, e aqui ele vem trazendo todas as coisas, mas você vai notar que aqui tem o Yarn lock. Esse lock, ou package lock, Yarn lock, PNPM lock, ou ban lock B, formato binário, para que serve isso, né? Eu não sei se ele vai explicar melhor aqui, mas é mais ou menos como eu falei, ele vai mapear todas as dependências ali, é uma maneira mais eficiente do gerenciador de dependências utilizar. Então quando você pegar aqui, instalar as coisas na sua máquina, enviou seu projeto para um repositório, alguém em outro lugar foi baixar aquele repositório, vamos lá. Ao invés dele instalar tudo do zero, no package lock tá falando exatamente qual que é a versão do projeto que você estava usando ali. Então, eu parei, sei lá, eu instalei qual que é aquele que a gente estava usando esses dias aí? O Electron. Instalei o Electron na minha aplicação, tem 2 anos atrás que eu instalei. No package lock vai estar qual que é a versão do Electron que está sendo usado naquele projeto. Ah, mas a gente está numa versão 20, eu estou usando a 12. Beleza, o package lock vai fazer isso, com que se você vai me ajudar depois no projeto e vai usar ele na sua máquina, quando você for instalar, não vai instalar o Express 20 porque senão pode dar bug. Você vai instalar, por causa do package lock ou Yarn lock, tanto faz, você vai instalar a versão que está mapeado aqui. E aí, por causa dessa versão que está mapeado aqui, tá tudo certo. Geralmente, essa versão também fica mapeado no package normal, no package JSON. Mas aqui é um tipo de mapeamento um pouquinho mais eficiente, porque lembra que uma coisa está puxando a outra e etc. Fica um pouquinho mais eficiente, tudo bem? Então, se você já espreitou dentro desses arquivos de bloqueio, provavelmente encontrou uma parede assustadora de texto. No caso do ban dados binários indecifráveis, não entre em pânico, esses arquivos não são destinados à edição humana. De fato, a gente não precisa disso, né? A gente não vai ficar olhando para isso. Eles são do domínio do gerenciador de pacotes, gerados automaticamente, atualizados, enfim, para manter o ecossistema de dependência do seu projeto em perfeita harmonia, especialmente nessa questão de versões, tá? Então tá, sobrevivendo ao pesadelo de gerenciamento de dependências, obviamente, a gente tem alguns probleminhas. Vamos ver qual que é o cenário que ele vai criar aqui, tá? Imagine o seguinte, são 2 da manhã, você é alimentado por café e determinação, tentando ressuscitar um projeto antigo, de repente, o NPM lança um ajuste. Um pacote está desatualizado. Não, espere, todos são. E essa grande atualização, de aparência inocente, acabou de transformar seu projeto num incêndio de lixeira digital. Bem-vindo ao inferno de gerenciamento de dependências, onde funciona na minha máquina, vai morrer também, porque não vai funcionar nem na sua máquina. Embora não possamos exorcizar completamente esses demônios, faz parte do ciclo da vida, podemos pelo menos nos armar um pouco com água benta. Meu Deus, cara, que ruim, cara, essa tradução. Calma, vamos lá. Então, uma das coisas que acontece é a gente entender sobre atualizações dos projetos. Às vezes a gente precisa atualizar a parada, e esse daqui eu tenho usado bastante, tá?
tá? npm install -g significa que quando você passa a instrução -g, você vai instalar esse carinha aqui, npm check updates, globalmente na sua máquina inteira, tá? Você não vai... Quando você instala só com npm install e o nome do projeto, ele fica só naquele projeto. Quando você coloca essa flagzinha, essa bandeirinha de -g, na sua máquina inteira fica instalado. Então, quando você instalar isso na sua máquina inteira, você pode dar, ali no seu projeto, você pode atualizar as coisas através do NCU. Vamos ver? Vou pegar um projeto aqui, aí eu vou entrar numa outra pastinha aqui, pra gente pegar algum projeto, sei lá, vou pegar pode ser aquele trimmer que a gente já fez aqui em live. Então, NCU, quando eu fizer assim o NCU, ele vai pesquisar aqui e vai falar, cara, você tá usando, por exemplo, o Express na sua versão 4.17, mas já tem a 4.19. E o Tailwind você tá usando no 3.4.3 e você já tem a versão 3.4.4. Legal, então se você quiser fazer o upgrade desses carinhas aí, rode um NCU-U, que seria esse mesmo cara que ele falou lá, tá instalado globalmente, eu posso simplesmente fazer isso, ele vai atualizar todas as dependências. Então qual que é a importância disso daqui? A importância disso é, se eu tenho alguma dependência desatualizada, se eu preciso dar manutenção nas dependências, tem algum erro, ele até deixou uma imagenzinha de um erro aqui, um erro bem zoado ali, né? De qualquer forma, deu um errozinho, talvez só uma atualização já resolve. No curso que eu falei pra vocês, que tá lá na biblioteca.rocketcity.com.br, eu tenho em algum lugar aqui uma instrução pra você fazer a atualização, ó, tá aqui, ó, pra você fazer a atualização sem precisar usar esse NCU, porque até onde eu usei o NCU, ele faz todas as atualizações, e às vezes eu vou querer fazer uma só. Então, no curso lá eu ensino a fazer uma atualização apenas, tá bom? Aqui ele tá falando desse npm check, esse aqui eu não conheço, mas seria a mesma ideia tá falando que é mais sofisticada, seria um irmão sofisticado, agora que eu vi que não tá traduzido em português. Seria um irmão sofisticado, npm check updates, tá bom? Legal, esse eu não testei ainda, vale a pena, se vocês quiserem testar, depois escreve no comentário aí se vocês acham melhor um ou outro. Me conta como que vocês acham disso, tá bom? Essa ferramenta não vai verificar apenas se há atualizações, também é uma delação, ela vai acabar com os pacotes que você instalou e nunca usou. Pô, legal, ela faz uma limpeza, né? Todos nós já estivemos lá, sim, a gente às vezes instala umas coisas e não usa, então de certa forma ele vai fazer uma limpeza também. Além disso, ele vai categorizar as atualizações em grupos de patch menores e maiores, isso é bom, isso é ótimo, permitindo que você atualize com precisão. Cara, isso é muito bom, porque nesse daqui é o que eu tinha percebido mesmo, nesse NCU, ele vai colocar na última versão, só que às vezes você tem passos menores a dar antes de ir para a última versão, e talvez o que ele tá dizendo é que esse carinha aqui, ele vai dar passos menores conforme a sua escolha, pelo jeito. Então concluímos que no universo do NPM, desde a codificação até sair desse problema de dependência, aqui tá o kit de sobrevivência do package JSON. Você vai escolher um gerenciador de pacotes com sabedoria. NPM, Yarn, PNPM, todos têm seus pontos fortes, né, pontos negativos também. Como eu falei, ultimamente eu tenho usado muito PNPM, tenho gostado muito. Mas eu já vi um probleminha já, dependendo do deploy que eu tava fazendo, num lugar ou outro, eu tive que trocar para NPM, porque no lugar não aceitava PNPM, sei lá, umas coisas assim. Mas foi muito raro, tá? Trate seus arquivos de bloqueio com respeito, eles são a espinha dorsal do seu projeto, ou seja, é bom você sempre pegar o package lock, ou yarn lock, ou PNPM lock, envia ele sempre pro Git também, isso é bom, tá? Use ferramentas como npm check updates ou npm check para manter as dependências sob controle. Atualize regularmente, mas com cautela, sempre leia os logs, exatamente, porque é legal você atualizar, mas tem coisas que dependendo como você vai atualizar, você pode se dar muito mal, então vai com calma. Muitas vezes também, isso aqui é muito bom para iniciante, tá? Muitas vezes, o que você vai ver aqui, você não vai ver erros, mas você vai ver muito warning, muito alerta. Cara, acontece muito, tá? Coisinhas amarelinhas assim, não tem nenhum caso aqui para te mostrar, mas muito warning, muito alerta, seriam textos mais amarelinhos. Esses você não precisa se preocupar, quase você não precisa se preocupar, tudo bem? Aliás, teve um momento que a gente instalou alguma coisa aqui, pô, agora eu não vou conseguir voltar, né? Teve algum momento que a gente fez alguma coisa aqui, ele mostrou uma coisinha que eu poderia ter me aprofundado um pouquinho mais. Mas iniciantes, não se preocupe se for warning, se for alertas, tudo bem? Mas se for vermelhinho, aí provavelmente a gente tem um problema mais sério. Então lembre-se mesmo, devs experientes às vezes se perdem nesse problema de dependências, você não está sozinho. No cenário do JavaScript em constante mudança, gerenciar pacotes é mais uma arte do que ciência, a gente precisa muito mesmo. E quando tudo falhar, sempre desligue e ligue de novo. No mundo do NPM seria, remove tudo do Node Modules e instala tudo novamente. Isso aqui é bem tranquilo mesmo, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Desde que o seu projeto já está bem mapeadinho ali do que você precisa dele, então esse projeto, por exemplo, é um projeto que funciona. Já tá tudo legal aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu posso sempre fazer o seguinte, remove tudo do Node Modules, tá bem? Pode remover tudo e quando eu quiser usar de novo, já que eu tenho aqui instalado pelo Yarn, ó, Yarn Lock, eu venho
aqui e só dou um yarn e dou um enter e dali. Aqui apareceu o warning que eu falei, ó. Quando apareceu o warning, cara, fica em paz. Não precisa se preocupar muito não. Quer dar uma lidinha, quer tentar resolver, beleza, mas não é sempre que você vai conseguir resolver warnings, porque às vezes eles vêm alertas das próprias ferramentas que você está utilizando, tem algum alerta disparado, alguma coisa que eles estão te avisando, mas que nem eles ainda resolveram. Então, não se preocupe. Eu vejo iniciantes às vezes querendo tirar todas essas mensagens e nem sempre é possível, tá bom? Então, ó, só isso daqui já resolve. Agora, respondendo aquela pergunta do colega do NPX. Gente, olha só. Se eu for fazer aqui eu vou até voltar numa pasta antes. Aqui eu tenho um monte de projetos e dentro de cada uma dessas pastas ainda tem uma penca de projetos. O NPX, ele é muito legal porque eu posso executar alguma coisa sem baixar para minha máquina. Então, ó, o NPX que eu tenho aqui, nesse momento, olha o tanto de NPX. O Astro, o ShadCN, tá tudo no NPX, tá vendo? TS Node. Significa que todas essas opções aqui eu não tô instalando na minha máquina, tudo bem? Não tô necessariamente instalando na minha máquina, mas eu estou usando e executando X de execute, de executar, direto lá do repositório remoto. Então, olha isso daqui, ó, NPQ. Olha que legal isso daqui, tá? Deixa eu mostrar essa sacada. NPX, NPQ. Olha o que ele vai fazer. Ele vai executar esse NPQ, que tá lá na nuvem, imagina dessa forma, e ele tá vasculhando todas as pastas Node Modules, ele está falando para mim o tanto que a pasta Node Modules está ocupando de todos os projetos que eu tenho usado ali. Então, eu tenho 7 GB de uso de Node Modules desses projetos sendo baixados. E ele só tá falando o seguinte, cara, quer recuperar um pouquinho aí, quer 7 GB livre? Coisa linda. Então vem aqui, ó, batendo Enter em cada um deles, ó. Vem batendo Enter, ele vai deletando cada uma das coisas. Então, ó, acabei de usar o NPX, eu não instalei esse NPQ na minha máquina, não instalei ele, mas ele foi lá, rodou direto da nuvem e ele está buscando aqui e deletando as coisas. Tem algumas coisas que ele já deu erro aqui, deu algum errinho. Quantos dias que foi a última modificação? Aqui tem alguns anos, né, que eu não mexi nesse daqui, tá tudo certo. Mas aqui, ó, ele já liberou aqui pra mim, por enquanto, 2 GB e ele tem algumas pendências ainda que estão fazendo. Então, muito legal esse NPQ, né? Então, pessoal, se você gostou desse artigo ou se você tem coisas pra melhorar nesse artigo, eu teria muitas coisas. Mas qualquer coisa nova que você tenha aprendido, enfim, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Quem sabe a gente pode conversar no próximo vídeo. Valeu, te vejo no próximo. Abração do Maicon.